Boa noite, a graça do nosso Deus seja com todos. Nós vamos dar início à nossa adoração, à nossa celebração ao nosso Deus nesta noite com muita alegria porque Deus, o nosso Deus, se faz presente e nós temos motivos para agradecer, para louvar, para adorar o seu nome. Então eu quero ler com você Salmos de número 118, verso 1, onde nos diz a palavra do nosso Deus: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando nós pensamos na misericórdia do nosso Deus, nós nos sentimos fortes, o suficiente para acreditar na bondade, na fidelidade, na presença deste Deus tão maravilhoso. Portanto, nesta noite, aproveite este momento para adorar, para cantar, para bendizer, para apresentar a sua adoração ao Deus Todo-Poderoso. É muito bom saber que juntos podemos adorar o nosso Senhor. Através das redes sociais, podemos unir a nossa fé, a nossa oração e adorar o nosso Deus. Eu quero que você curve a sua cabeça e apresente a sua oração de louvor, de adoração, de gratidão ao Deus vivo, o Deus que tem nos abençoado. Oremos juntos. Ó Deus, maravilhoso Deus, bendito seja o teu nome. Toda glória e toda honra seja dada somente a ti, pois o Senhor é Deus presente, Deus vivo, Deus santo, o Deus que tem nos abençoado, o Deus que tem se feito presente. Pai, nós podemos confiar em ti. A tua fidelidade, ó Pai, está sobre nós. Recebe nesta noite cada família, cada ser que se curva diante de ti com o desejo de adorar, com o desejo de prestar uma adoração verdadeira a ti. Recebe nossas vidas, recebe nosso louvor, nossa gratidão, recebe o nosso culto nesta noite. Deus santo, Deus de toda paz, Deus vivo, Deus presente. Obrigada por mais um dia, mais uma noite na tua presença. Louvado seja o nome do nosso grandioso Deus. Vamos louvar, vamos cantar, vamos render louvores ao nosso Deus. Com muita alegria que mais uma vez estamos na presença do Senhor e na presença dos nossos amados irmãos, aonde quer que estejam, né? Na sua casa, ou seja, onde você estiver, meu querido, que a graça, que a misericórdia do Senhor possa alcançar a tua vida, possa alcançar a tua casa. E eu queria deixar para os nossos corações nessa hora uma passagem lá do livro de Filipenses, capítulo 4, dos versículos 4 a 7. Quando Paulo, mesmo preso lá em Roma, ele exortou aos filipenses a se manterem firmes diante das perseguições e a se alegrarem mesmo diante de todas as circunstâncias, não é? E ainda diz mais, para que eles se mantivessem unidos e humildes. E a palavra de Deus assim nos diz: alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Então não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz do Senhor, que excede a todo entendimento,
guardará o nosso coração e a nossa mente que está em Cristo Jesus. Amém? Então, alegre-se aonde você estiver. Estamos passando por momentos difíceis, sim, estamos. Mas nós precisamos colocar em nossos corações que o nosso Deus, como já foi muito falado, não é? Que nada passa despercebido dele, porque ele tem tudo sob controle. E ele é o santo, ele é o nosso Deus eterno, o nosso Pai, aquele a quem realmente bendizemos e entregamos, de fato, nossas vidas todos os dias, porque cremos que coisas muito maiores e melhores Ele tem para todos nós. Então, com muita alegria, cantemos que santo é o Senhor. Erguemos nossas mãos, sua alegria é nossa força. Nos prostramos, o adoramos, quão grande e tremendo Ele é. Juntos cantamos, santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Erguemos nossas mãos, sua alegria é nossa força. Nos prostramos, o adoramos, quão grande e tremendo Ele é. Juntos cantamos, todos cantamos. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Que se levante em todo lugar um som, exalte o nome do Senhor. Que se levante em todo lugar um som, exalte o nome do Senhor. Juntos cantamos, todos cantamos. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso. Louvado seja o nome do nosso eterno Deus, que em toda a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, Ele nos pede para que olhemos realmente para Ele, para que entreguemos
o nosso coração e o nosso viver para Ele, para que quando as adversidades da vida aparecessem, para que nós pudéssemos lembrar a qual Deus nós servimos. E como Ele diz para Timóteo, quando Paulo fala, né, para que Timóteo pudesse guardar toda a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus, Ele não nos dá espírito de covardia, mas de mansidão, de amor, de prudência. Que possamos, meus amados, nesses dias difíceis, nos lembrar que mesmo que as ondas, não é, do mar possam tentar nos afogar, mas que saibamos que quem nos tira de lá é a mão poderosa do nosso Deus. Então cantemos com todo o nosso ser, com toda a gratidão que brota de corações gratos ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda fará. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Exalta aí onde você estiver e diga assim: se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir
Senhor Jesus, para sempre e sempre e sempre exaltado no meio do teu povo, Senhor Deus, no meio da tua igreja espalhada por esses 4 cantos desse mundo, Senhor Deus. Porque tu és tudo, Senhor Deus, em nossa vida. Então nos faz, Senhor Deus, todos os dias, a todo momento, lembrar quem tu representa para nós, Senhor Deus. E que assim, ó Pai, tenhamos mais intimidade contigo. E que assim, Senhor Deus, tenhamos maior profundidade em nosso conhecimento de Ti, Senhor Deus. Não nos faça, Senhor Deus, padecer, ó Pai. Mas nós entendemos pela Tua palavra que durante todos esses dias Tu tem falado com o Teu povo, Senhor, de um modo muito particular, Senhor. Tu tem falado com o Teu povo. E é por isso que nós Te glorificamos, nós Te exaltamos e bendizemos o Teu precioso nome. Nome esse que todo olho um dia verá, todo joelho um dia há de se dobrar diante da Tua glória e diante da Tua majestade. E é por isso que nós Te adoramos, não apenas hoje, não apenas agora, mas enquanto fôlego de vida tivermos. E que o Teu nome em tudo isso, Senhor, seja glorificado. Em nome do Teu Filho Jesus, é que nós Te agradecemos, Te bendizemos e Te louvamos, hoje e eternamente. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, que nos trouxe a este lugar de adoração, a este momento em sua presença. Bendito seja o nome do Senhor por essas belas canções que inspiram o nosso coração a amar e a servir a Deus. Eu queria nesta noite, meu querido irmão, compartilhar com você um texto da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, você pode abrir nessa passagem dos Evangelhos, ou do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33. O texto sagrado assim nos diz: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões, depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. E imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou dizendo: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os discípulos o adoraram e exclamaram:
de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Mar da Galileia sempre foi um palco, um cenário onde Jesus manifestou o seu poder e a sua glória. O Mar da Galileia testemunhou Jesus, por exemplo, fazer a chamada pesca maravilhosa. Quando os discípulos não haviam pegado nenhum peixe, Jesus deu a eles superabundância de peixes. O Mar da Galileia também viu por 2 vezes Jesus multiplicar os pães a multidões famintas à sua margem. O Mar da Galileia também testemunhou Jesus acalmar uma densa e violenta tempestade que se arremessara contra o barco dos discípulos. E aqui, no texto que nós lemos, mais uma vez ele testemunha não só um milagre, mas 3 milagres simultâneos. Parece que Mateus, ao nos narrar esse texto, ao nos narrar esse episódio na vida de Jesus e de seus discípulos, ele está querendo nos mostrar o conglomerado de milagres, de ações divinas na vida daquelas pessoas através da figura do Filho de Deus. O texto ocorre da seguinte maneira: Jesus estava à margem do Mar da Galileia e uma grande multidão se reuniu a ele. Ele então começou a ensiná-las, começou a curar os enfermos, começou a libertar os cativos. E ele, era um final de tarde, ele passou muito tempo com aquela multidão, amando-a, porque a Bíblia diz que ele olhava para aquelas pessoas e as via como ovelhas que não têm pastor. E condoído de compaixão, de misericórdia, Jesus dá a atenção que aquela multidão precisava. Mas já era final de tarde. Jesus então reparte o pão e cerca de quase 10.000 pessoas comem o pão. Quando a multidão se achou saciada, vendo tanta coisa extraordinária da parte daquele homem, o Evangelho de Mateus não diz, mas é o Evangelho de João que registra lá no capítulo 6, que a multidão ficou empolgada e quis levar Jesus, e quis fazer de Jesus o seu rei, o seu Messias, o seu libertador. E os discípulos parecem ter sido seduzidos pela multidão. E quando Jesus percebeu as intenções tanto da multidão quanto dos discípulos, ele rapidamente ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado em direção à cidade de Cafarnaum, enquanto ele despedia as multidões. Os discípulos então tomaram aquela pequena embarcação e começaram a navegar em direção ao outro lado para chegar à cidade de Cafarnaum. Mas Jesus, depois de despedir as multidões, subiu ao monte e lá ficou orando, mais ou menos das 7 da noite até a madrugada, sozinho diante da face de Deus, clamando por aquelas multidões, clamando por seus discípulos, clamando pelo mundo. O barco que deslizava há pouco pela superfície das águas em direção a Cafarnaum, de repente se defrontou com uma grande tempestade. A viagem duraria pouco mais de 1 hora, 1h30, mas o fato é que aquela tempestade com ventos violentos se arremessaram contra o barco, fazendo-os andar em círculos. O vento era contrário, os discípulos remavam, já estavam exaustos de remar. Isso já foi passando às 7, às 8, 9, 10 horas da noite, meia-noite, 1 da manhã, 3 da manhã, quando estavam exauridos, esgotados de tanto lutar contra aquela tormenta. De repente, naquela noite escura, eles viram um vulto andando por sobre as águas. O vulto se aproximava à distância deles, e eles, quando fitaram aquele vulto ainda difuso, eles gritaram de tanto pavor e disseram: é um fantasma. É interessante que 12 homens ali dentro ficaram apavorados de medo, achando tratar-se de um fantasma.
Aí Jesus os acode dizendo: não tenham medo, sou eu, Jesus. E o apóstolo Pedro, como aquele apóstolo mais espontâneo, mais dinâmico, mais colérico, disse assim: se é o Senhor, então me permita que eu vá até onde o Senhor está andando sobre as águas. Que coisa extraordinária! Ele queria também conhecer, experimentar o que é andar sobre as águas. Ele era um pescador, nadara muitas vezes, andara muitas vezes sobre o barco, mas caminhar por sobre as águas, aquilo era extraordinário demais. E ele pede: se é o Senhor, então me permita que eu vá. E Jesus então disse: pois venha. Eu posso imaginar aquela cena meio patética do apóstolo Pedro tentando sair do barco, e quando ele coloca o primeiro pé nas águas e sente alguma firmeza, ele então sai do barco, põe o outro pé nas águas e sente a firmeza, sente a força da gravidade e começa a andar em direção daquele vulto difuso que ainda estava a alguns metros de sua distância. E ele começa a andar olhando firmemente para aquela imagem turva que ele acreditava ser Jesus. Mas a Bíblia diz, o texto diz, deixa claro que de repente aqueles ventos fortes e aquela água que se levantava sobre ele, cada vez mais o Pedro tentando se equilibrar sobre as águas em direção a Jesus, e de repente diz o texto que Pedro reparou para os ventos, que Pedro reparou nos ventos e na tempestade. E quando ele parou para contemplar aquela tempestade, a Bíblia diz que ele foi tomado de medo, ele foi tomado de desesperança e começou a afundar, e começou a gritar: Senhor, socorre-me, salva-me. Jesus vem então rapidamente até onde ele está, o pega pela mão e o põe de pé outra vez sobre as águas e disse: por que duvidaste? Por que você duvidou? Que fé pequena é essa que você tem? E então o conduziu a salvo até o barco, e quando Jesus chegou naquele barco, a tempestade, a tormenta desapareceu. Note, é interessante notarmos que o texto diz que Mateus sublinha que quando Pedro reparou no vento forte e nas ondas, ele ficou aterrorizado e começou a afundar. Ele já tinha dado longas passadas em direção a Jesus, ele já tinha sentido o gosto de enfrentar a lei da gravidade, estava tão próximo de seu mestre, mas se deteve em contemplar a tempestade. E é interessante que o verbo grego utilizado pelo apóstolo, por Mateus aqui, é o verbo grego blepo, uma palavra primitiva que significa enxergar e contemplar, mas que também tem outro significado. Significa voltar os pensamentos, dirigir a mente para uma coisa. Na verdade, o que Mateus está nos dizendo aqui é que Pedro, enquanto ele fitava os olhos em Jesus, ele avançava, mas quando parou para considerar a tormenta e voltou os seus olhos e os seus pensamentos para o perigo que estava ao seu redor, ele começou a afundar. É fato, meus queridos irmãos e meus amados amigos, que todos nós enfrentamos adversidades na vida, que ser cristão, que crer em Deus, que amar a Deus, não significa que seremos blindados dos problemas, das adversidades. Não, muitas vezes Deus usa as tormentas, as adversidades da vida como um instrumento didático para nos preparar, para tonificar a nossa fé, para fortalecer a nossa esperança, para nos tornar capazes de grandes empreitadas e de conhecê-lo melhor. Às vezes Deus permite adversidades para tratar conosco. Mas então por que é que Pedro afundou? Pedro afundou porque o que ele fez foi exatamente o que muitos de nós faz, que muitos de nós costumamos fazer. Quando enfrentamos as nossas adversidades, ao invés de nos mantermos fitados, com os olhos mirados em Jesus, nós paramos para contemplar
as nossas dificuldades, nós paramos para hipervalorizar os nossos problemas, nós deixamos de olhar para o amor de Deus e para Jesus e começamos a maximizar as nossas dores, as nossas dificuldades, e aí, consequentemente, vamos afundar. Quando Pedro reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Esse é o princípio bíblico que Mateus parece querer nos ensinar, que Pedro teve que aprender a duras penas, e é a lição que Deus nos ensina nesta noite. Não importa, preste muita atenção, não importa qual seja a adversidade, ou o problema, ou a tormenta que você enfrenta hoje na sua vida, nunca, e eu digo nunca, tire os olhos de Jesus. E por quê, pastor? Porque, em primeiro lugar, quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós somos atraídos para a dimensão dos nossos problemas. Repito, quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós somos atraídos para a dimensão dos nossos problemas. Pedro, enquanto fitava o seu mestre, caminhava e avançava, mas no momento em que ele parou para contemplar as tormentas ao seu redor, ele não pôde mais avançar. Pedro pede para andar com Jesus, e Jesus lhe permite, e ele faz tudo certinho. Ele sai do barco, ele enfrenta seus temores, ele começa a andar com Jesus. Mas no momento em que a tempestade parece se avolumar e os ventos soprarem com mais força, exatamente na hora em que ele precisava fitar mais firmemente os seus olhos em Jesus, ele titubeia, e ele passa então a olhar para a tormenta. Eu não estou dizendo que nós devemos viver na vida ignorando os problemas que nós enfrentamos, não é isso. Nós não resolvemos problemas ignorando a sua existência. Não é assim. Nós resolvemos problemas quando nós, sabendo de sua existência, não os tornamos o foco da nossa vida, porque o foco da nossa vida é a graça, é o amor de Deus revelado em Cristo por nós na cruz. Sim, a tormenta era feroz, o perigo era real, naufragar ali significava a morte, tudo aquilo ameaçava a segurança do apóstolo, e é normal que ele se sentisse inseguro, mas se tivesse continuado olhando para frente, meus irmãos, nesse tempo de pandemia, há tantas pessoas que estão com a vida interior totalmente arrasada. São pessoas que muitas vezes não conseguem mais dormir, não conseguem mais comer, não conseguem ter paz no coração. Muitas pessoas estão vivendo, chorando dia e noite, angustiadas, com medo de serem atingidos pela enfermidade, pelo Covid-19. Ao invés de confiar em Deus, elas ficam fitando, olhando, contemplando, mensurando os perigos ao nosso redor, ao seu redor. Quando a gente quando a gente tira os olhos de Jesus, nós somos atraídos para os nossos problemas, e nós temos a tendência de dimensioná-los, hiperdimensioná-los. Quando Deus prometeu a terra prometida aos judeus, e depois de tantos anos de espera, Deus resolveu cumprir. Moisés chegou com o seu povo no limiar da herança, e enviou os espias para verificar a terra. Eles voltaram e sabiam que aquela era a terra prometida, mas diz a Bíblia que eles infamaram a terra, e por falta de fé, por falta de vislumbrar as promessas de Deus, eles disseram assim: também ali vimos gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também como aos seus olhos. Quando eles viram que a terra era boa, mas eles tinham que lutar contra gigantes, eles se enxergavam como gafanhotos tão pequenos diante de uma raça tão grande. Havia gigantes na terra? Sim, havia. Mas o Deus dele era muito
O Deus da nação era muito maior do que qualquer empecilho ou gigante humano. Mas eles superdimensionaram porque ficaram olhando para os problemas. É isso que acontece quando nós deixamos de mirar Jesus, de mirar o amor de Deus, de mirar a misericórdia de Deus, para ficarmos fitando as tormentas da nossa vida. Nós nos afligimos. Há uma velha e antiga frase, cheia de verdades, mas muito propícia aqui: não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Há muitas pessoas que precisam voltar os seus olhos para Jesus. Desliga um pouco a TV, para de ficar se atormentando com as notícias nas redes sociais. Pare de ficar pensando que você vai adoecer, que seu familiar vai adoecer, que seus amigos vão adoecer, que você vai morrer. Pare de ficar pensando nisso. Isso não quer dizer que você vai descuidar, não, pelo contrário. Fique em casa, proteja a sua família, faça o que você tem que fazer, faça a sua parte, mas não permita que o perigo que ronda a nossa vida, a sua vida, seja o centro da sua atenção, porque o alvo da vida, da minha vida e da sua vida é Jesus, para a glória de Deus. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de nós. Não é a ausência de problemas que nos traz paz, é o nosso alvo. Há um cântico antigo que cantávamos na igreja, que diz assim: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma, é porque eu oro ao meu Senhor, não olho as circunstâncias, não, eu olho o seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. É isso mesmo, mire a Jesus, porque se você perder Jesus de vista, você será atraído para a dimensão dos seus problemas. Em segundo lugar, quando tiramos os olhos de Jesus, somos derrotados pela dúvida, pelo medo e pelo desespero. Essa é a tríade da derrota. Se alguém quer colher derrotas em sua caminhada, em sua vida, em sua caminhada cristã, basta ser assaltado pela dúvida, pelo medo e pelo desespero. O texto diz que na hora que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele ficou aterrorizado, e Jesus lhe disse: por que você duvidou? Tirar os olhos de Jesus nos torna vulneráveis ao império da dúvida. A dúvida nem sempre é um inimigo da fé. Quando ela nos ajuda a questionar, a buscar respostas, para que a gente possa compreender e crer, ela é uma aliada da fé. Mas quando ela é utilizada para questionar o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, torna-se um instrumento do diabo. O diabo a utilizou com Eva no jardim, quando ele chega para Eva e diz: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Ele coloca dúvida na cabeça de Eva. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a dúvida é certamente um instrumento diabólico que acompanha todos aqueles que galgaram derrotas em suas vidas. Um prisioneiro da dúvida é certamente alguém que está a ponto de tropeçar. E Pedro, quando ele ouve a voz de Jesus, não tenho medo, sou eu, ele começa a se perguntar: se é o Senhor, veja a dúvida, se é o Senhor. E ele começa a andar, e eu acredito que à medida que ele caminhava em direção àquela imagem ainda difusa à sua frente, ele começa a perguntar: será mesmo Jesus? Não seria um fantasma? Será que eu não me confundi? Às vezes nesse momento de tormentos e de problemas da nossa vida, a gente também começa a se encher de dúvidas: será que Deus se importa comigo? Será que Deus me ama? Será que Deus vai cuidar da minha casa? Será que Deus de fato está interessado na minha vida? Além da dúvida, Pedro se enche de medo, porque só a confiança, só
fé gera confiança e estabilidade para o nosso coração. A dúvida é a mãe de todo sentimento de medo. Ele é tomado pelo medo, foi surpreendido pelo medo e começou a naufragar. O medo é na verdade um instinto natural do ser humano que Deus colocou no seu coração para proteger. É através do medo, é por meio do medo que nós não fazemos tantas coisas absurdas, com medo de nos machucarmos e nos ferirmos. Mas o medo muitas vezes pode ser utilizado para nos cegar. Ele é maléfico quando ele nos cega, nos imobiliza, nos atrofia, nos adoece. E nesse aspecto ele se torna um instrumento do maligno contra a nossa vida. Temos que vencê-lo, senão ele nos leva ao desespero. É possível vencer o medo? Você que está agora com muito medo de adoecer, é possível vencer o medo? Claro. A vitória não é alcançada ignorando os problemas, a existência da pandemia. A vitória é alcançada quando nós buscamos no amor e na bondade de Deus a segurança para a nossa vida, porque a Bíblia diz que no amor não há medo, o amor lança fora todo medo. E Pedro estava com muito medo, naufragou, e com medo veio o desespero. A tradução da NVT não traduz por medo, traduz por aterrorizado. Pedro ficou aterrorizado, embora fosse um homem experiente, um hábil nadador, ele era um pescador capaz, mas sabia que cair no meio do mar naquela tempestade seria a sua sentença de morte. Por isso ele ficou tão aterrorizado. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós nos tornamos prisioneiros do desespero. Portanto, olhe para mim, eu quero dizer para você: não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos do amor de Deus. Quando tiramos os olhos de Jesus e voltamos nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração aos problemas, às tormentas da vida, nós somos presas fáceis dessa tríade da derrota: a dúvida, o medo e o desespero. Em último lugar, nunca tire os olhos de Jesus, porque quando nós tiramos os olhos de Jesus, não conseguimos experimentar os milagres que Ele tem para a nossa vida. E eu acho que dentre todas essas razões, essa é a mais triste e a mais forte. Pedro queria tanto andar sobre as águas. Ele de fato andou por alguns metros, desafiou a lei da gravidade, experimentou o gostinho do sobrenatural, mas não pôde prosseguir. Ele fez tudo certo, mas a primeiro sinal de adversidade ele parou para contemplar as tormentas. O milagre não dura quando você deixa de olhar para Jesus. Pedro começou a duvidar, teve medo, passou a naufragar, e agora, de um homem vivendo na dimensão do sobrenatural, do impossível, era agora um derrotado, naufragando, morrendo afogado. Quantas coisas nós deixamos de receber de Deus, quantas bênçãos não são possíveis que elas cheguem à nossa vida, porque nós não conseguimos manter os nossos olhos em Jesus. Imaginemos como teria sido se Pedro tivesse mirado o seu Salvador até o fim. Imaginemos se ele não tivesse duvidado. Ele teria caminhado até Jesus, eu posso imaginar, e quando chegou ao encontro de Jesus, Jesus o abraçaria e diria: que bom, meu filho, e eu traria de volta. Mas Pedro ficou no meio do caminho. O maior fracasso não acontece quando nós caímos
diante dos problemas e da adversidade da vida. O maior fracasso, meus irmãos, é quando nós não conseguimos receber tudo aquilo que Deus tem para nós, vitórias e bênçãos. O maior fracasso acontece quando nós deixamos de receber aquilo que Deus tem preparado para nós, porque não conseguimos manter os olhos em Jesus. Há muitas pessoas que começam bem, como Pedro, mas não conseguem ir muito longe, elas desistem. Meu querido, eu quero dizer para você nesta noite: pare de se abater, pare de se angustiar, fite os seus olhos em Jesus, no amor de Deus revelado na cruz. Mas se você sucumbir, se eu e vocês sucumbirmos, nós podemos gritar, nós podemos clamar, nós podemos chamar, e é isso que é extraordinário. Jesus não abandonou o seu frágil discípulo no meio do mar, e quando ele grita: Senhor, socorro, salva-me, Jesus vai lá cheio de terna misericórdia e o pega pela mão e põe de novo de pé. Isso é que é extraordinário. O amor e a misericórdia de Deus, ela nos coloca de pé quando caímos. Pedro é apenas uma figura da minha pessoa e da sua pessoa. Pedro sou eu, Pedro é você. Assim somos nós, tão falhos, tão frágeis, tão fracos. Uma vez que vimos e testemunhamos e experimentamos coisas grandes de Deus, às vezes sucumbimos diante de coisas muito menores, como Elias, o profeta, que depois de lutar com os profetas de Baal e fazer descer fogo do céu perante a oferta que preparara para o Senhor, depois fugiu com medo da ameaça de uma rainha cruel. Jesus estende sua mão e diz: por que você duvidou, homem de pequena fé? Quando nós cairmos, nós não temos da parte de Deus censura, julgamento e condenação. Temos um Pai de amor que nos sustenta, que nos toma pela mão e nos levanta. Por quê? Porque seu amor é grande, como diz o apóstolo Paulo: o amor de Cristo nos constrange. Quando estivermos aflitos em nossas adversidades, quando as tempestades mostrarem para nós, as tormentas mostrarem para nós a cara feia, carrancuda do mal à nossa volta, podemos clamar, e como diz a Bíblia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero já concluir dizendo que há muitas pessoas que estão atormentadas hoje pelo medo, pelo desespero, pela dúvida, pela ansiedade. Muitos estão vivendo uma espécie de masmorra de dor e sofrimento interior, porque estão fitando seus problemas, porque estão mirando como alvo de suas vidas esse momento de dor, de medo, de angústia que é a pandemia. Eu quero convidar você. A palavra de Deus é um convite, é uma exortação para mim e para você, tirarmos os olhos das nossas tempestades e os fitarmos na pessoa de Jesus, no amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Não mire seus problemas e nem seus medos, não maximize suas lutas e suas adversidades. Clame a Jesus, ponha os seus olhos no autor e consumador da nossa fé. Em Hebreus 12:2 diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus. A quem é que você está olhando, meu irmão? Para quem é que você está fitando sua visão nessa noite? Talvez você que está angustiado, ansioso, oprimido, esteja fitando os seus problemas. A palavra de Deus hoje é um encorajamento para mim e para você,
a mantermos os olhos em Jesus, e enquanto mirarmos o amor de Deus na nossa vida, jamais tropeçaremos. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida e pedir que o Espírito Santo inculque cada uma dessas palavras simples e singelas no seu coração. Vamos orar? Deus de infinita graça, em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor, eu oro nesse momento em favor de todas as pessoas que estão enfrentando todo tipo de adversidades. Eu oro por aquelas pessoas que estão se sentindo oprimidas, angustiadas, aflitas. Eu oro pedindo que o Senhor as encoraje, as cure, as restaure, as liberte. Eu oro pelo teu povo, Senhor, para que o teu povo jamais tire os olhos de Jesus, mas que o mire cada dia mais. O seu amor, fite o seu amor revelado naquela cruz por nós. Assim eu peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz que o Senhor é o nosso Deus. Nós somos povo do seu pasto e somos ovelhas em suas mãos. Portanto, Deus está no cuidado de nossas vidas, sendo nós cada um ovelhas dele. Ele é o nosso pastor, é quem cuida de nós, que nos protege, quem nos livra de todo mal. Por isso não temos motivo para temer. E é sobre isso que essa música fala. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte, escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei, pois tu estás comigo. Sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor, Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. É certo que a tua misericórdia e bondade me seguirão. Eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei.
estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei, pois tu estás comigo. Sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor, tu estás comigo. Tu és meu pastor, tu estás comigo. Não há o que temer. Louvado seja Deus. Estamos terminando a nossa celebração desta noite. Antes, porém, eu quero lembrar a você duas coisas. A primeira é que nós estamos numa campanha solidária. Nós sabemos que nesse tempo de pandemia, muitas famílias perderam o emprego, muitas pessoas que viviam, que já não tinham um emprego, que viviam por conta própria, como se diz na linguagem popular, precisam de ajuda. O governo tem feito a sua parte, mas infelizmente muitas famílias, nem todas as famílias necessitadas já receberam ajuda. E a igreja está fazendo uma grande campanha de arrecadação de alimentos, de cestas básicas para serem destinadas a famílias que estão precisando. E eu quero convidar você para participar conosco. Eu louvo a Deus, tem muitas pessoas participando, e à medida que essas cestas têm chegado à igreja, a gente já tem designado, distribuído para dezenas de famílias que estão precisando. E aqui abaixo do seu vídeo tem uma conta. Se você quiser, você pode depositar sua oferta voluntária de qualquer valor para esse fim, para a arrecadação de cestas em prol das pessoas que estão precisando. Se você preferir, você pode deixar a sua doação no templo da Igreja Batista do Bela Vista. Ele está aberto apenas 2 dias por semana. Na quarta-feira, das 15 até as 18 horas, e no domingo, das 8 às 11 horas. Está aberto apenas para esse fim, para receber donativos e doações em prol de pessoas que estão precisando. Tá bom? Eu conto com a sua participação, conto com a sua oração, para que Deus continue abençoando nossas famílias de Teresina e do Piauí. Também quero lembrá-lo, na quarta-feira, temos a nossa live do culto de oração pelo Instagram da igreja, o oficial IBBV. Você pode participar conosco toda quarta-feira às 19h30. Muito bem, quero agradecer a você que esteve conosco todo esse momento. Quero agradecer a todo o pessoal aqui que está trabalhando conosco. Um número pequeno, só o suficiente mesmo para a gente manter a nossa estrutura de culto online. Quero agradecer o pessoal do Ministério de Comunicação, do Ministério de Música, trabalhando para que você que está em casa possa continuar ouvindo a palavra de Deus através das pregações do Ministério da Igreja Batista no Bela Vista. Vamos fazer a oração final. Pai querido, nós te louvamos por tudo que aconteceu aqui, por tua presença na vida de cada um de nós, e mais uma vez pedimos a tua bênção sobre a vida de todos. Especialmente pedimos pela vida desse meu irmão, desta minha irmã, desse meu amigo que está nos assistindo agora. Que o Senhor o abençoe e derrame tua graça sobre sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe.